Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante Daniel Segredo, com o tema Homenagem ao Dia das Mães. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Olá, amigos e amigas da Rádio TV Fraternal, com grande satisfação aqui hoje para a gente tratar de um tema tão amoroso. Hoje a gente, diante da proximidade aí do Dia das Mães, sabendo que é um dia meramente comercial, mas tem um lado profundo, tem um lado amoroso. Se começar a falar de mãe, muitos choram, muitos se emocionam, muitos voltam à sua infância. Então a gente tem muitos sentimentos envolvidos para falar de mãe. Então, mais do que meramente um dia comercial, porque, veja, não tem uma data fixa, sempre o segundo domingo do mês de maio. Então, para a gente falar de mãe, desse sentimento, vamos buscar na doutrina espírita, e que tem um acervo gigantesco para a gente falar de mãe, não é verdade? E cada um de nós, se começar a falar das nossas mães, teremos histórias que não se findarão num tempo de palestra, é claro, levarão muito mais tempo. Todo mundo tem história de mãe, de infância, de acontecimento, de vivência, de problemas, de tudo. Mas mãe, na verdade, é uma forma, um sinônimo de amor. É uma palavra muito pequena, mas que traz um amor, um significado de amor muito grande, e a gente sabe disso. Então, para a gente falar um pouquinho desse amor de mãe, para a gente falar desse dia, não deixar passar só pelos presentes, mas sim pela presença, pelo contato físico, pelo carinho, pelo amparo que toda mãe tem conosco. E a gente sabe que a gente vai falar aqui hoje também do compromisso que elas firmam com Deus. Enfim, tem muita coisa para a gente conversar num tempinho, mas só para a gente refletir, porque, como eu disse, se começar a falar de mãe, a gente desanda a lembrar de histórias e tudo mais, e não tem fim. Para a gente conversar um pouquinho de mãe hoje, eu trouxe, uma questão, na verdade, do livro O Consolador, de Emmanuel. Eu separei alguns parágrafos que a gente vai lendo e vai comentando, porque para falar de mãe é relativamente fácil, mas vamos falar então o que é esse sentimento de mãe, não é verdade? E o Emmanuel, nesse livro O Consolador, nesses questionamentos desse livro, ele fala o dever das mães, né? Porque nessa pergunta ele coloca exatamente isso, o dever das mães, cumprir o dever da mãe evangelicamente, ou seja, perante Deus. O que traduz para nós isso? E o que a doutrina espírita tem a nos ensinar, além desse amor que a gente já reconhece em mãe? Mas o que mais a gente pode aprender? O que mais a gente tem para visualizar, além desse amor, que é muito amplo, é muito grande, mas o que mais a gente pode tirar de aproveito no sentido de aprendizado? Não é isso? Então, ao longo da nossa conversa, eu vou fazendo leituras desse pequeno, de alguns parágrafos que eu separei aqui dessa questão 189 do livro Consolador, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, onde ele faz a pergunta assim, que deve fazer a mãe terrestre para cumprir evangelicamente seus deveres, conduzindo os filhos para o bem e para a verdade? E aí ele responde, no ambiente doméstico, o coração maternal deve ser o expoente divino de toda a compreensão espiritual e de todos os sacrifícios pela paz da família. A missão materna resume-se sempre em dar o amor de Deus, o Pai de infinita bondade, que pôs no coração das mães a sagrada essência da vida. A mãe terrestre deve compreender, antes de tudo, que seus filhos, primeiramente, são filhos de Deus. Então, veja só, aqui nesses 3 primeiros parágrafos que ele escreve aqui no livro Consolador, o coração materno a gente traz de que forma? Num clichê fácil, que a gente não precisa nem desenhar para entender. O coração de mãe é aquele coração que sempre cabe mais um, não é verdade? O coração de mãe é aquele grande galpão onde não tem limite de tamanho. Porque ele vai acolhendo, ele vai amparando, ele vai resgatando aquele filho que sofre, aquele filho que está aflito. E é exatamente como Jesus nos ensina, é exatamente como Jesus fala desse amor, é exatamente o incondicional do amor que Jesus nos ensina, é a mãe que demonstra ao seu filho, à sua filha. Não é verdade? Porque quantas vezes nós, quando crianças, não levamos aquele tombinho, fomos brincar de bola e bateu, em vez de bater na bola, bateu a cabeça,
não é verdade? E aí, quem que nos curava? A mãe com um beijinho. Então, olha só o poder curador da mãe, aquele passar de mão, aquele abraço fraterno, carinhoso, que nos envolve, que nos acaricia, que remove aquela aflição, o medo noturno, aqueles filhinhos que têm medo do escuro, da noite, que não dormem sozinhos, e simplesmente a presença da mãe já é o suficiente para ter uma noite de sono plena e reparadora. Então, olha só a presença dela, como já preenche os filhos e as filhas. Né? Então, é desse amor que ele vem falar aqui nesses primeiros 3 parágrafos que eu separei. Né? Por quê? Porque a mãe, ela é o veículo pelo qual nós vamos reencarnar. A mãe é o veículo pelo qual a gente volta para a pátria terrena. É através dela que nós voltamos para cá. Por quê? É o material genético do pai aliado ao material genético da mãe, e isso é parte de ciência que a doutrina espírita também aborda, também envolve muito e diz que é muito importante e sempre será importante, e nos ensina através da biologia que o material genético do pai aliado ao material genético da mãe forma um novo ser. Mas aí a doutrina espírita nos explica também que o corpo precede do espírito. O corpo precede do corpo, o espírito não precede do espírito. O que ele quer dizer isso lá no livro dos Espíritos? Ele quer dizer que esses materiais genéticos do pai e da mãe unidos formam um novo ser, mas o que vai habitar aquele novo ser é um espírito já muito existente, assim como eu, como você, como nossas mães, mas que vem para determinadas missões, ou seja, as provas pelas quais nós temos que passar, não é verdade? Então, a mãe é o veículo pelo qual nós reencarnamos, porque é dentro do ventre dela que a gente vai passar a gestação por volta, em média, de 40 semanas, que nós vamos ficar ali para quê? Na formação, na criação desse novo corpo humano, mas que ali já está separado um espírito reencarnante que vai habitar naquele corpo. Então a mãe é o veículo pelo qual nos permite, a porta que nos abre o reingresso à vida carnal. Essa é uma das importâncias da mãe. E, como ele disse aqui, a mãe deve compreender que, antes de tudo, os filhos dela são filhos de Deus. Na verdade, por mais que a mãe fala que o filho é dela, eu ouvi da minha mãe que mãe cria o filho para o mundo. E é exatamente isso. Por quê? Porque ela não pode detê-lo, ela pode amá-lo, mas o amor não tem garras, no sentido de amarras, de prender. Amor liberta, amor ensina, que é exatamente o amor de Jesus que ele nos ensinou. É o amor de Deus Pai, como Emmanuel cita aqui no livro Consolador. Por quê? Ele vai falando, mãe vai falando e demonstrando, assim como Jesus fez, as facetas do amor, as diversas formas que nós compreendemos o amor. Quando Jesus disse, se lhe desferir um tapa na face direita, ofereça a outra, ele queria dizer o quê? Não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. E esse é o desafio da mãe e nosso em aprender e exercer isso. E a mãe vai demonstrando isso através das suas formas de amar. No carinho, no zelo, no amparo, no cuidado diário conosco. Então veja só a importância da mãe nessa nossa criação, né? Que ela é nossa referência. E aí, continuando nisso, nessa parte da infância, tem um outro parágrafo do livro que o Emmanuel diz assim, desde a infância deve prepará-los para o trabalho e para a luta que os esperam. Então veja, aqui nós estamos falando agora da missão dos pais, né? A missão dos pais do quê? Do compromisso firmado com Deus. E aí que a gente compreende que a mamãe firmou com Deus um contrato na criação de um novo ser. E não só na concepção para trazer essa nova criatura para o mundo e aqui despejá-lo. Não. Ela tem um compromisso com Deus porque ela já vai perceber que aí tem aquela pergunta, que também é uma frase clichê, ou seja, uma frase pronta que nós utilizamos, filho de peixe, peixinho é? Eu faço essa pergunta para nós refletirmos. Filho de peixe, peixinho é? Na aparência pode ser, mas e na conduta, e no comportamento? E aí que entra o desafio da mãe, de educar aquele filho, de dar os bons exemplos para aquele filho, porque, como eu disse há pouco, é uma criaturinha nova que acaba de chegar ali, mas dentro habita um espírito já de muito tempo, que já traz os seus vícios, traz os seus bem-quereres,
os seus desejos, os seus intentos, e aí a mãe que vai conduzir. Por quê? Esse é o desafio maternal na educação moral do filho, que é exatamente o que Jesus veio pregar, veio falar de sentimentos, de moralidade, para domarmos os nossos impulsos e sabermos nos colocar, sabermos nos portar perante os demais, não fazendo para o outro aquilo que nós não queremos que façam para nós. Então aí começa o desafio da mãe na criação, na educação moral dos seus filhinhos. E ela já começa com a função do quê? De amar, mas demonstrando o quê? Amar as pessoas e usar as coisas, e não o inverso disso, não é verdade? Ela vai ensinar que ela deve amar o seu próximo, assim como Jesus ensinou, assim como é a lei divina, que nós já falamos, e não amar as coisas. Esse é mais um desafio da mãe e um desafio nosso. Porque ela nos passa e compete a nós seguir, assim como Jesus nos ensina e nós levarmos adiante também o ensinamento de Jesus. E aí a mãe vai percebendo que naquele diálogo, naquela conversa, ela educa. Ela educa conversando, dialogando, exemplificando para o filho. Mas vai ser no exemplo que ela dá que arrasta. Ou seja, o diálogo, a conversa educa, mas o exemplo arrasta. E aí que entra a moralidade da mãe, aí que entra esses exemplos, esse conhecimento evangélico da mãe no primor dos seus filhos, no sentido da boa criação, dos bons preceitos, dos bons princípios, para que tenham encaminhamento os seus filhos. E essa é a satisfação da mãe, porque lembre-se, acabei de falar, o compromisso firmado que eles têm com Deus. Quem? Os pais, e principalmente a mãe também, não só o pai, mas a mãe também tem esse firmamento com Deus. Né? Porque, como eu disse, é o espírito que chega num corpinho novo, e aquela criança, quando aqui chega, ela encontra-se à mercê dos moldes daqueles que o acolhem. Isso está no Evangelho, que nos ensina lá no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. E o que ele está querendo dizer com isso? Que aquela criaturinha cheia de fofura, tão doce, tão meiga, recém-nascido que chega, mas sabendo que ali habita o espírito já de longa data, assim como eu, como você, como nós já dissemos. E aquela criaturinha que chega ali naquele corpinho todo formoso, mas que não tem dentinho, não tem cabelinho, não fala, não anda. O que isso também quer nos dizer? É lógico, por uma questão fisiológica nossa, na composição do nosso corpo material que Deus nos concedeu, é dessa forma que é concebido os filhotinhos, os filhos, né, pequenininhos e todos cheios de carinho. Mas por que disso? De encanto, a ternura e a aceitação. A gente não sabe, muitas das vezes, aquela criaturinha cheia de ternura que está chegando ali perante uma mãe, foi, na verdade, o seu algoz no passado. Assim, da mesma forma que aquela criaturinha que está chegando pode estar nos braços daquela que um dia foi o seu carrasco. Esses são os desafios da maternidade, esses são os desafios envolvendo a família. E é no intuito do quê? De corrigir que um dia talvez aquele amor tenha adoecido e se transformado num ódio, agora ser resgatado e ser voltado para aquele amor puro e incondicional que sempre existiu, e vem na forma do quê? Na forma de filho, na forma de mãe. Para quê? Para resgatar aquele amor adoecido. Então olha a beleza de tudo isso. Né? E aí falando disso, dessa ternura, dessa aceitação, de ver lá aquele a pequena criaturinha, mas cheia de ternura, havendo ali aceitação, porque se víssemos no passado, como isso poderia nos atrapalhar? E aí a gente entende o quê? A sapiência divina, para ocultar o nosso passado, para deixar que o amor prospere entre aqueles dois, entre mãe, filho, filha. E aí a gente pega nas obras espíritas que relatam isso, por exemplo, os missionários da luz, de André Luiz, onde tem lá no capítulo a reencarnação de Segismundo, onde encontramos a figura de Raquel e Adelino, onde André Luiz relata que Adelino sonhava por várias noites seguidas alguém que lhe estendia a mão pedindo perdão, mas ele recuava. E André Luiz conta que esse sonho que Adelino tinha, era realmente o Segismundo pedindo-lhe perdão, porque numa vida passada havia ceifado a vida daquele que agora seria seu pai. E aí quem entra na história? A Raquel, aquela que seria a mãe, aquela que seria a receptora desse espírito reencarnante, com essa missão de resgatar aquele ódio para se transformar no amor de volta.
Por quê? Precisava haver na figura de pai e filho agora para que o amor resgatasse. E quem que estava fazendo esse meio de campo, como que se diz? Quem que estava fazendo? Seria a mãe, Raquel. Ela que ia conceber, então, agora o Segismundo para dar oportunidade de resgatar aquele ódio a ponto de tirar a vida do Adelino numa outra vida e agora vindo como filho dele. Ou seja, o resgate do amor. Linda história. Então veja aí a mãe mais uma vez. E quem ajudava também a Raquel era a sua avó que já havia desencarnado. Então ela ajudava do lado de lá. Olha que trabalho magnífico, olha que amor envolvente em tudo isso. Tudo isso para dar oportunidade do quê? Do resgate do amor, daquele amor que foi machucado, que foi ferido e agora seria curado nessa figura de uma nova família, através de uma mãe que receberia um espírito na necessidade de reencarnar para sarar aquele amor, para tornar apto aquele amor de amar plenamente e não com ódio, como estava sendo. Não é verdade? E voltando lá no texto do Emmanuel, da questão 189, do livro Consolador, tem outro parágrafo que ele diz assim: nos labores do mundo existem aquelas que se deixam levar pelo egoísmo do ambiente particularista. Contudo, é preciso acordar a tempo, de modo a não viciar a fonte da ternura. O que Emmanuel está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que a mãe também, ela não precisa ser aquele excesso de mimo. Porque como o próprio Emmanuel diz no livro Pensamento e Vida, no capítulo 13, que ele fala de filhos, ele tem uma frase lá nesse capítulo que ele diz assim: tratá-los à conta de enfeites do coração seria induzi-los a funestos enganos. Então, qual é essa nova missão da mãe em relação àquele filho? O equilíbrio. E quem que fala tanto de equilíbrio, mas de uma forma implícita? O Evangelho de Jesus, onde a gente encontra em todas as lições do Evangelho o equilíbrio implícito. Onde a gente não pode exceder, porque são os nossos excessos que nos consomem. Nesse exemplo aqui que Emmanuel nos dá através do livro Pensamento e Vida, o que ele está querendo dizer? O excesso de mimo para aquele filho acaba tornando o quê? Uma pessoa chata, uma pessoa insuportável, que não sabe conviver com os demais, porque tudo é conforme o que ele quer, do jeito que ele quer e quando ele quer. Então aí o equilíbrio da mãe de saber ponderar, de saber impor a sua autoridade, de saber regular, ou seja, agir com parcimônia, usar da sua autoridade com firmeza na educação moral daquele filho, de conduzi-lo da melhor maneira, lembrando do compromisso firmado com Deus, como nós já dissemos. E essa é a missão dela, esse é o propósito dela, educá-lo, porque Deus reconhece o esforço de uma mãe. Por mais que aquele filho seja rebelde e não cumpre aquilo que aquela mãe ordena, aquilo que aquela mãe orienta como melhor caminho, como melhor conduta moral para aquele filho, aquela mãe, Deus sabe o esforço que aquela mãe está fazendo. E ela é recompensada por isso, é claro. Porque Deus reconhece o esforço de todo mundo. Como nós vemos no capítulo 25 do Evangelho, ajuda-te, o céu te ajudará. Então ele sabe do esforço que aquela mãe faz na criação. Daquela guerreira que batalha diariamente naquele filho, que muitas das vezes dá muito trabalho, muito problema para ela. Mas Deus está vendo o sacrifício, o esforço que ela faz na criação daquela criatura que ela recebeu como filho. E ainda assim, Emmanuel diz assim, nessa questão 189 do livro Consolador: os problemas da dor e do trabalho, da provação e da experiência, não deve dar razão a qualquer queixa dos filhos sem exame desapaixonado e meticuloso das questões, levantando-lhes os sentimentos para Deus, sem permitir que estacionem na futilidade ou nos prejuízos morais das situações transitórias do mundo. Ensinar-lhes-á o respeito pelo infortúnio alheio, para que sejam igualmente amparados no mundo na hora de amargura que os espera, comum a todos os espíritos encarnados. Mais uma vez, a missão da mãe de ensinar da educação moral, e não só moral, como nesse trecho do livro que nós lemos, mas na parte educacional também da materialidade. É a mãe que vai ensinar aquilo que é supérfluo e aquilo que é necessário para o filho, para que ele não tenha os excessos. Assim, da mesma maneira que ela age com a parcimônia, com equilíbrio na criação, ponderando nos mimos, sendo austera quando necessário, mas mimando quando deve ser, o filho também deve reconhecer nesse ensinamento da mãe que ele deve saber diferenciar o necessário e o supérfluo através dos exemplos que a mãe nos concede, através dos exemplos diários da convivência com aquela mãe, no dia a dia com ela, na convivência.
Porque muitas das mães podem dizer assim, meu filho não vai passar frustrações pelo mundo, como Emmanuel nos diz nesse trecho do livro, mas qual vai ser a consequência? Vai ser, como eu disse há pouco, aquele adulto problemático, aquele adulto depressivo, aquele adulto que acha que o mundo conspira contra ele, quando na verdade é a mãe que não foi o suficientemente autoritária para dizer para ele que ele deve amar os outros, e uma forma de amar é respeitar as opiniões alheias. Que não existe só ele no mundo, mas existem várias outras criaturas, e que essas outras criaturas vão pensar diferentemente dele, e que ele deve respeitá-la. Então veja como a gente vai aprendendo com as mães, entender o não de uma mãe, a razão do mãe, saber que pessoas diferentes pensam diferente, então não é porque querem conspirar contra ele, é simplesmente que existem pessoas que vão pensar diferente. E se ele não souber respeitá-las, ele terá dificuldade no convívio. E aí a gente aprende também com a mãe nesse convívio que eu venho dizendo para vocês, e a mãe nos ensina isso, o quê? Que para amar, e isso a gente vai aprender lá na psicologia, que para amar alguém, primeiramente eu devo respeitá-la. Quem de nós nunca ouviu da mãe a seguinte frase? Você me respeita, hein, menino? Você me respeita, hein, menina? Por quê? A austeridade, a firmeza de uma mãe exigindo que o respeito e a consequência é o amor. É isso que a psicologia nos ensina. Que para amar, primeiramente, você deve respeitar. Pode observar, dificilmente você vai amar alguém que você não respeita. Não faz sentido. Então, respeitando alguém, consequentemente, você passa a amá-la. E é exatamente o que Jesus nos ensina. Quando eu dei o exemplo de se desferir um tapa numa face, ofereça a outra. Não é pagando o mal com o mal que vamos resolver as coisas. Então, está aí mais uma missão da mãe. Demonstrar todo esse amor através do respeito, da tolerância, da paciência, da indulgência. Todas essas lições do Evangelho de Jesus, reafirmando aquilo que Deus nos ensinou, a lei maior do amor. E essa que a mãe carrega consigo própria. Como eu digo, o código de amor é a mãe quem carrega. Não que seja obrigação única e exclusiva da mãe, mas é que a data propícia nos faz falar da mãe. Então nós estamos dando ênfase para ela. E aí muitas das vezes a gente se encontra com pessoas que dizem, mas eu tenho mágoas e ressentimentos em relação à minha mãe. Perfeitamente. Respeito as suas mágoas, respeito os seus ressentimentos que tenha com a sua mãe durante a criação, por uma falha dela, mas lembre-se, ela tem um compromisso com Deus, então ela prestará contas desse compromisso dela, se ela agiu mal, se ela agiu bem, como eu disse, o esforço dela é visto por Deus, assim como o nosso esforço também o é. E aí, vamos para esses que, se porventura carrega alguma mágoa, algum ressentimento em relação à mãe, vamos imaginar juntos, refletindo, que esse é o propósito da palestra, quantas noites em claro aquela criatura que se chama mãe não passou por conta da gente, quantas noites em claro ela não passou velando o nosso sono, medindo e acompanhando a nossa febre, acompanhando a nossa vida escolar, desde o material escolar, desde o uniforme escolar até a nossa vida profissional. Então vamos olhar pelo outro ângulo, não só ficar olhando naquele ressentimento, naquela mágoa, mas esse esforço que Deus está vendo por ela, nós também admirarmos um pouco. Em cada momento que ela cuidou, em cada ferida que ela curou, em cada alimento que ela preparou, em cada momento que ela esteve junto conosco, ainda que estivesse brava conosco, mas estava lá firme e forte na criação da sua prole, conduzindo e cumprindo o seu compromisso firmado com Deus. E aí a gente vai entendendo também que a mãe diz não para nós porque ela nos ama. Porque nós, como filhos, muitas vezes imaginamos o quê? Minha mãe não gosta de mim, não deixa eu participar de nada. Não é. É porque ela já tem uma visão diferenciada e ela quer o melhor para aquele filho e ela lembra desse compromisso firmado com Deus, então ela quer conduzir aquele filho da melhor maneira possível. Então ela diz, não, você não vai sair porque você vai chegar tarde. Então eu vou limitar o seu horário de saída. Então eu vou limitar o seu horário de chegada. Tudo isso por quê? Porque o amor dela impera. O amor incondicional dela é muito grande. É amor incondicional, ela ama porque é filho, mas não só pela questão de ser filho, por conta desse compromisso que ela tem com Deus, no sentido de amar, de zelar, de amparar, de proteger, de cumprir o seu compromisso com Deus. No simples amar, palavra tão curta, mas com grande profundidade. O amar da mãe é muito profundo. Como dissemos há pouco nos exemplos,
de curar uma febre, de acompanhar a temperatura, de acompanhar a vida escolar, até a vida profissional, enfim, tudo que uma mãe é capaz de fazer por um filho, por uma filha. Né? E aí a gente vai se lembrando de quantas mamães a gente não reconhece aí no dia a dia, não é? Aquelas mães que ganham uns títulos, não no tom pejorativo, pelo contrário, mas mulheres de fibra, mulheres fortes, corajosas e guerreiras que seguem adiante com seus compromissos, né, com seus compromissos divinos, aqueles filhos que elas têm que criar, e que eles trazem alguma consequência para ela, mas que na verdade são aprendizados. Então a gente fala aqui agora daquelas mamães pâncreas, que cuidam dos seus pequenos diabéticos, as mamães daqueles que veem o mundo por eles porque eles não podem vê-lo, as mamães daqueles que falam por aqueles que não podem falar, as mamães daqueles que caminham por aqueles que não podem caminhar, as mamães daqueles que caminharam por onde não deveriam ter caminhado e agora têm a função de resgatá-los, as mamães dos criativos autistas, as mamães dos amorosos filhinhos com síndrome de Down, as mamães solos que se desdobram na criação dos seus amados, na jornada única ali, na jornada sozinha, mas que se esforçam demasiadamente na criação de seus pequenos, e as mamães de criação, onde elas criam com o coração, e aquelas mamães que ainda não foram mães, mas trazem esse amor dentro de si. E aí a gente também não pode esquecer, como eu costumo brincar, com as mamães mais açucaradas. Quem são as mamães mais açucaradas? São aquelas que já criaram os seus filhinhos, mas agora elas aproveitam as criações dos seus netos e netas. São as vovós, não é verdade? Porque quantos de nós, quando crianças, não podíamos fazer nada na casa das nossas mães? Agora, quando os nossos filhos chegam perante elas, as vovozinhas, elas deixam-nos até jogar bola na sala, enquanto nós não podíamos sequer mexer num, entre aspas, bibelô dela, não é verdade? Então vai vendo, são as mamães mais açucaradas, que já passaram pela criação e hoje desfrutam de toda a experiência na criação dos seus filhos, ajudam na criação dos seus netos. Esses são vários tipos de mães e todas aquelas que eu não mencionei assim, mas que recebem, merecem todo o carinho e amparo, porque são mães guerreiras, são mães batalhadoras, são mães compromissadas com esse amor divino. E todas não deixam de ser, na verdade, mães intercessoras, não é verdade? Porque passam à frente dos seus filhinhos, passam à frente dos seus pequenos para protegê-los, para ampará-los, para zelar a vidinha deles. O melhor elas querem para ele por conta desse amor incondicional que elas carregam no peito. E por falar em mãe, a gente não pode deixar de falar quem ampara essas mãezinhas tão guerreiras e tão corajosas. Todas essas mães intercessoras, todas essas mães açucaradas, não é verdade? Quem ampara essas mãezinhas? É claro, a mãe das mães, Maria de Nazaré, a mãe de Jesus e nossa mãe. Emmanuel também citou Maria de Nazaré nessa questão do livro Consolador, na questão 189, e ele diz um parágrafo exatamente assim: buscará na piedosa mãe de Jesus o símbolo das virtudes cristãs, transmitindo aos que a cercam os dons sublimes da humildade e da perseverança, sem qualquer preocupação pelas gloriosas efêmeras da vida material. Olha aí, mais uma vez a gente vai falar do quê? Do exemplo, e agora o exemplo de quem? De uma mãe mestra, a Mãe Maria, a força, a coragem, aquela guerreira e que até hoje intercede por todos os vossos filhos e filhas espalhados pelo mundo, né? O sim de Maria, quando o anjo Gabriel apareceu para a Mãe Maria, que ainda nem era mãe, mas era uma moça, e falou: és tu bem-aventurada perante Deus, gloriosa mulher. Foi isso que o anjo Gabriel disse para a Mãe Maria, e ela fez o quê? O sim tácito. Ela não questionou como seria a vida dela, ela não questionou quem seria que ela receberia no seu ventre, ela não questionou nada, ela não impôs nada, ela não pôs condição e tampouco esperou algo em troca. Simplesmente ela disse fé, ela disse sim por conta da sua fé robusta que o Evangelho nos ensina, e ela nos exemplifica através dessa atitude dela, aceitando Jesus, receber Jesus em seu ventre. Ele que foi o divisor dos tempos, ele que teve o antes e depois dele. E foi graças a Maria que o concebeu e o permitiu que viesse aqui a passagem terrena para nos ser o exemplo de moralidade e dignidade, como está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, né? Onde Allan Kardec perguntou qual é o exemplo, o guia de moralidade que deveríamos seguir.
E a resposta mais curta, Jesus. Então, graças à Mãe Maria, que concebeu Jesus e deu essa oportunidade para que ele viesse para cá e nos desse tantos exemplos, tanto carinho, tanto amor. Mãe Maria. Então, Maria, ela tem o quê? Ela tem fé ou ela tem crença? Maria tem muita fé. É exatamente como eu disse, ela tem a fé que o Evangelho nos ensina. A fé robusta. Nós ainda estamos na fé vacilante, então a Maria nos ensina a perseverar nessa fé robusta, perseverar nesse caminho de fé, de acreditar que jamais estamos desamparados, principalmente por ela. Por quê? Porque Maria nos demonstra que fé é esse comprometimento, exatamente o comprometimento que mãe tem com Deus na criação do seu filho, e como eu disse, que Deus vê o esforço que aquela mãezinha faz, aquela guerreira que levanta todo dia cedo para levar o seu filho na escola e depois seguir para o seu trabalho, e dar o sustento para casa, de todas as formas, sustento material, sustento moral, sustento educacional, enfim, como nós já dissemos aqui. Então o esforço é visto. Maria, que também sofreu por tudo que ela sofreu, mas ela ouviu de Simeão, um sacerdote da época, que ele disse assim para ela: uma espada transpassará a tua alma para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Isso era a carga de sofrimento que Maria teria que passar, recebendo Jesus, mas como eu disse, ela não impôs condição nenhuma. Esse é o exemplo de mãe guerreira, como nós vemos no dia a dia tantas outras mãezinhas guerreiras também. Porque Maria sofreu perante o caminho do Calvário, vendo seu filho sofrer, mas ela foi perseverante. É a fé robusta, ela continuou ali caminhando ao lado do seu filho, simplesmente pela sua presença. Ela não podia lutar contra todo aquele povo que queria condenar o seu filho, mas ela tinha condição de estar presente, demonstrando o seu amor, chorando, se desfazendo em lágrimas, mas ali ela se fazia presente, como: meu filho, eu estou aqui por você. Essa é a mãe guerreira, essa é a mãe intercessora, e quantas outras nós nos vemos no nosso dia a dia, que trabalham, que se esforçam, que carregam seus filhos de alguma maneira. Essas são as mães guerreiras, não é verdade? E Maria, que nos deixou também uma frase, porque depois que Jesus cumpriu sua missão aqui e desencarnou, o que Maria fez? Maria vai lá para uma casinha humilde e fica lá atendendo aqueles que necessitavam, aqueles viajantes, aqueles que por ali passavam, e ela atendia cada um, ouvia cada um as suas necessidades, aconselhava, orientava, escutava, simplesmente dava o seu tempo, dedicava o seu amor, o seu carinho de mãe para aqueles que ela nem conhecia, mas para cada um ela tinha a mesma frase: isso também passa. Isso também passa. O que ela queria nos ensinar? Que o momento da felicidade passaria, mas que aquele momento turbulento, aquele momento da prova, aquele momento da dificuldade, não seria eterno também, porque ele também passaria. Então isso quer dizer o quê? O amparo divino, porque nessa frase ela diz o quê? Isso também passa. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas, como eterna realização do amor celestial. Mais uma evangelizadora pautada no amor de Deus, no amor que Jesus ensinou. Olha quanto amor a gente aprende também com Mãe Maria. Olha quanto exemplo que ela nos deu de força, de coragem, de perseverar, de não esmorecer e seguir adiante por mais difícil que seja, porque existe o quê? A realização do amor celestial que jamais deixa de nos amparar, né? E aí, essa ligação de mãe com Deus, de mãe com a espiritualidade, Chico Xavier também nos auxilia nessa interpretação, nessa elucidação de ver esse amor divino acontecer nas mães, quando ele disse a seguinte frase: quando uma mãe roga a Deus, quando uma mãe faz uma prece a Deus, ela arromba as portas do céu. Olha só, o que ele quer dizer com isso? É aquele sacrifício que eu falei, que Deus está vendo, o esforço que aquela mãe está fazendo para criar aquele filhinho, para aquela filhinha. Então, quando ela pede, Deus atende, Deus ouve. Ele manda a resposta de alguma forma para aquela mãe, porque ele reconhece o carinho, o esforço, o amor que ela está exercendo naquela criação, por mais difícil que seja, porque ela não está abandonada, ela não está desamparada. E aí, para concluir todo esse invólucro, todo esse ambiente de amor que nós estamos falando, eu trago uma historinha que já é até comum aí na rede social, é muito vista, mas não custa a gente comentar aqui também hoje, como o exemplo é das mães, como a homenagem é para elas, e elas merecem homenagem não só no Dia das Mães, mas todos os dias, né? É a historinha daqueles dois bebês no ventre de uma mamãe, enquanto um conversava com o outro, no ventre de uma mãe havia dois bebês, e aí um perguntou para o outro: você acredita em vida após parto? E aí o outro respondeu: é claro, tem que haver alguma coisa após o parto. Talvez estejamos aqui apenas para nos preparar para o que virá mais tarde. Aí o primeiro disse: isso é bobagem.
Aí o segundo retrucou: eu sei, eu não sei, mas haverá mais luz do que aqui, talvez. Talvez nós possamos andar com nossas próprias pernas, possamos comer com nossas bocas. Talvez tenhamos outros sentidos que hoje nós ainda não compreendemos. Aí o primeiro retrucou: isso é um absurdo. O cordão umbilical nos fornece tudo o que nós necessitamos, nutrição e tudo mais. O cordão umbilical também é muito curto. Então a vida pós-parto está fora de cogitação. Mas aí o segundo insistiu e disse: bem, eu acho que há alguma coisa e talvez seja diferente do que é aqui. Talvez a gente não vai mais precisar desse tubo físico onde a gente se encontra hoje. Aí o primeiro contestou: bobagem. Além disso, se realmente existe vida pós-parto, então por que ninguém veio nos contar de lá como é? E aí o segundo respondeu: olha, eu não sei, mas certamente a gente vai encontrar a mamãe e ela vai cuidar de nós. Aí o primeiro respondeu: mamãe? Você realmente acredita em mamãe? Isso é ridículo. Se a mamãe existe, então, onde ela está agora? E aí o segundo respondeu: ela está ao nosso redor. Nós estamos cercados por ela. Nós somos dela. É nela que vivemos. Sem ela, esse mundo não seria e não poderia existir. Aí então o primeiro respondeu: bom, eu não posso vê-la, então é lógico que a mamãe não existe. E aí o segundo retrucou: às vezes, quando você estiver em silêncio, e se você se concentrar, e realmente você vai ouvir a voz da mamãe, e você poderá perceber a presença dela e ouvir a sua amorosa voz. Esse texto, gente, foi escrito por um escritor húngaro, onde ele explicou a existência de Deus. Então veja como se assimila a presença de Deus à presença de nossa mãe em nossas vidas. É só a gente parar para prestar atenção que a gente vê Deus em todo lugar. Porque ou você vê Deus em tudo, ou você não vê Deus em nada. E mãe também. Porque com certeza, por mais que haja algum ressentimento com mãe e pai, ou mãe que seja na data de hoje, ela fez o melhor que ela podia dentro do melhor que ela tinha. Porque a gente só dá aquilo que a gente recebe. E nessa fase ela também aprendeu muito com os filhos que ela recebeu. Então, mãe é amor, mãe é sinônimo de carinho e proteção. E aí, para você que já não tem mais a mamãe fisicamente, que não pode dar um abraço nela na data de hoje, lembre-se, a morte não é o suficiente para romper os laços de amor. Porque até depois da morte, a mamãe continua com a gente. Porque ela mora no nosso pensamento e no nosso coração eternamente. Mamãe mora no nosso coração e no nosso pensamento. Jamais nos esqueceremos dela, assim como ela jamais esquecerá de nós. Então, sabendo de tudo isso, a gente só tem a agradecer às nossas mamães e agradecer à Mãe Maria, que tanto nos ampara. E aqui, lógico, como filhos e filhas, rogar a ela, a Mãe Maria, que agora, não só no dia de hoje, mas sempre, interceda, abençoando e protegendo todas as mãezinhas. Que Mãe Maria ilumine, proteja, abençoe todas as mãezinhas do nosso planeta. Tá bom? E aqui fica um beijo carinhoso a todas as mamães, um abraço fraterno, um feliz Dia das Mães, que Deus nos abençoe e que Mãe Maria nos proteja sempre. Muito obrigado e até a próxima. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.